Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quarta-feira e infelizmente ainda não é dia de Corinthians. Corinthians entra em campo amanhã. Vou trazer todas as informações para vocês, mas antes, já sabe, rapaziada, se inscreve, deixa o like, ativem o sininho de notificações e sigam o John nas redes sociais, Instagram e TikTok, @John do Timão. Editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade aí é uma atualização sobre o Campeonato Paulista. Ontem o São Paulo venceu a equipe do São Bernardo, tá? Por 4-1. Foi um jogo assim que o São Paulo no primeiro tempo amassou o São Bernardo, amassou. No segundo tempo, no comecinho da segunda etapa, o Matheus Davó, que pertence aí ao Corinthians, fez um gol, 1-0 São Bernardo. São Paulo continuou em cima, empatou, virou 3-1, 4-1. Era pra ser uns 8-0 pro São Paulo. Brincando, tá? Foi um amasso de futebol. E aí, pô, John, mas o que isso tem a ver com o Corinthians? Que o São Paulo ultrapassou o Corinthians na tabela, tá? E abriu um gol de vantagem. Então, o Corinthians, caso queira decidir a semifinal do Paulistão em casa, na Neoquímica Arena, tem que eliminar o Guarani, vencendo por 2 gols de diferença. Que aí o Corinthians já passa o São Paulo no saldo. Se vencer por 1 gol, aí tem que ver a questão de gols marcados, porque o São Paulo tem 3 gols a mais que o Corinthians marcados, tá? O saldo de gols, o São Paulo tem 1 a mais, mas gols marcados, o São Paulo tem 3. Então, por exemplo, 1-0 para o Corinthians, o São Paulo tem a vantagem, certo? Que é o segundo critério, são os gols marcados. Primeiro é pontos, obviamente, depois vitórias, saldo de gols e aí gols marcados. Depois vem os cartões. Então, rapaziada, é muita conta para fazer. Para o Corinthians não sofrer com nada, vence por 2-0, 3-1, 4-2, no mínimo, tá? 3, 4, 5-0 é melhor pra gente. Agora, tá? Dada essa informação, e hoje temos aí mais 2 jogos de quartas de final. O jogo do Palmeiras contra a equipe do Ituano e o Bragantino enfrenta aí a equipe do Santo André. Então, caso os times favoritos vençam, a gente não tem nenhuma novidade. O Corinthians mantém aí esse desejo de vencer por 2 gols de diferença. E aí, eu quero fazer uma pergunta diretamente para a Federação Paulista de Futebol. O São Paulo classificou em terceiro, certo? Na classificação geral. Jogou na terça-feira. Então hoje, amanhã, certo? Quarta, quinta, sexta e sábado, eles podem descansar e treinar para um jogo de domingo na semifinal. 4 dias. O Corinthians, que classificou em segundo, classificou melhor que o São Paulo, joga na quinta-feira. E aí, tem sexta e sábado para se preparar para o jogo de domingo. São Paulo tem 4 dias, o Corinthians tem 2. São Paulo tem um dobro de tempo. Aí eu te pergunto, qual a vantagem de classificar em segundo, então? Qual a vantagem? Se você aí perde 2 dias de descanso para um clássico, para um jogo decisivo. Alguém me responde. Porque aí é a banana comendo macaco. É melhor então o Corinthians não vencer o Novo Horizontino e classificar em terceiro para ter mais tempo de descanso? Qual que é a lógica? É isso que eu não estou entendendo. Espero uma resposta aí da federação. Acho que a gente não vai ter nenhuma resposta, vai ficar por isso. O Corinthians não vai correr atrás, vai ficar nisso e acabou. Certo? A gente tem aí a metade de tempo de preparação para enfrentar possivelmente o São Paulo numa semifinal. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre os nossos treinamentos, o Corinthians deu sequência aí, né? Os comandados do Vitor Pereira fizeram... O pessoal que jogou contra o Novo Horizontino fez uma atividade regenerativa, tá? Um trabalho regenerativo no campo. Os demais jogadores, que no caso são os titulares, fizeram um treinamento em 3 partes. O primeiro, passes e movimentação, tá? O Vitor Pereira tá pegando bastante aí nesse ponto. Depois, cruzamentos e finalização do time, tá?
cruzamento, a parte ofensiva ali, muita finalização. Depois, enfrentamento em campo reduzido, que é uma atividade que o Vitor vem fazendo há um bom tempo. E no fim do treino, bola parada ofensiva e defensiva. Ponto positivo, Júnior Moraes, que foi apresentado ontem, né? Já participou das atividades e está liberado para estrear pelo Corinthians. Os desfalques foram o goleiro Ivan, que sentiu um desconforto, e ele sentiu desconforto ontem. Para o jogo de domingo ele poderia jogar normalmente, tá? Só para atualizar vocês. O Bruno Melo segue com a lesão no músculo posterior da coxa. E o Luan também foi um desfalque com desconforto no quadril. Alemão, Léo Maná, Reginaldo, Biro e o nosso atacante Pedro, tá? Das nossas categorias de base, foram os jogadores que completaram as atividades no treinamento aí da equipe principal. Fechou, rapaziada? Então, só essa atualização aí sobre os treinamentos do Corinthians. Já que a imprensa não pode comparecer no CT, o Corinthians solta essa nota oficial todos os dias. E aí, já trazendo aí um paralelo com a apresentação do Júnior Moraes, ele concedeu uma entrevista coletiva, achei bem bacana, tá? Muito tranquilo aí o Júnior Moraes. Na primeira fala dele, ele trouxe a seguinte frase: não me sinto pressionado, mas acredito que tem uma expectativa de muita gente por me ver jogando. Vai ser um grande desafio para mim poder voltar e vestir essa camisa nessa posição que é tão prestigiada como centroavante, que vive momentos ruins quando não faz gol e maravilhosos quando marca. Quero estar bem preparado para desempenhar o meu melhor futebol. E aí, obviamente, o pessoal já perguntou do jogo de amanhã, né? Pô, e as quartas de finais contra o Guarani? Você vai jogar? Como que vai acontecer? Ele falou, ó, eu fiquei um tempo parado por causa da questão da guerra lá na Ucrânia, até eu conseguir regularizar minha volta para o Brasil com os demais jogadores. E aqui já venho treinando há um tempo, nesses dias venho me sentindo muito bem, falou que já sentiu uma evolução enorme e falou, já estou inscrito e à disposição do treinador. A decisão de estrear ou não é dele, mas a minha vontade de estar em campo e poder jogar é enorme. Nas últimas semanas, a minha vida tem sido bem diferente do habitual. Minha vida toda foi feita de muitos desafios. E agora estou com a cabeça boa, tentando focar só no futebol. Isso já ajuda bastante a estar com a cabeça mais livre. E aí ele trouxe outros pontos, a questão da amizade dele com o William, essa readaptação ao Brasil, tá? Que ele foi um jogador que saiu do Santos, jogou aqui no futebol brasileiro, foi para a Europa, ficou muito tempo, então tem essa questão de adaptação e tudo mais, ele comentou bastante. Para quem quiser acompanhar, a entrevista está disponível no canal da Corinthians TV, a coletiva de imprensa aí do Júnior Moraes. Eu estou com a expectativa muito boa. Quero saber a de vocês, família. Bom, agora falando sobre o senhor João Alves de Assis, nosso centroavante Jô 77. Cara, eu havia falado que o Jô faltou no treino de segunda, tá? Que ele tá machucado e tudo mais. E que se eu fosse o Jô, até no domingo, que na teoria seria a folga dele, eu estaria lá fazendo a minha recuperação, a minha fisioterapia. E aí eu descobri que o Jô tinha fisioterapia marcada no domingo também. Então assim, não foi que o Corinthians deu uma folga e deixou aí pro Jô decidir. Não, ele tinha fisioterapia. Pelo menos a comissão médica tá pensando conforme o John. Pô, o cara tá lesionado, vai dar folga. Pra que não? Vem fazer o tratamento. Vem fazer o tratamento normal. Não viajou pro jogo? Vem, faz o tratamento, volta, acabou. O Jô faltou na fisioterapia de domingo e de segunda, tá? Então o caso é mais grave ainda. Não é uma falta, não foi um dia que ele, pô, ou acordou atrasado, não foi. 2 dias, 2 faltas na fisioterapia, tá? De um cara que se diz ídolo da nossa equipe, que tá buscando, que tudo mais. Então assim, cara, situação insustentável pra mim. Insustentável. O Jô deu a justificativa do aniversário dele no Rio de Janeiro e tudo mais. E aí, Jô? A diretoria já olhou e falou, cara, sem condições essa justificativa. 2 faltas na fisioterapia. Ai, não deu tempo de comparecer, tá? O Corinthians não aceitou. Ele disse que não conseguiu retornar a tempo para São Paulo. O Corinthians falou, problema seu. O Jô foi multado aí, tá? Vai perder os 2 dias do salário. Vai ser um valor, pô, baixo,
certo? Considerando o salário dele de 700 mil reais, mas já é alguma coisa, tá? Já é alguma coisa. Eu sigo com a minha opinião de que o Corinthians tem que buscar uma rescisão com o Jô, tá? Pra gente abrir esse respiro aí na nossa folha salarial de 700 mil reais, porque olha, sem condições, cara, sem condições. Um cara que tá machucado, numa posição que a gente tá precisando de opção. O Jô, hoje, por exemplo, se ele ganhasse 100, 150 mil, pra mim, beleza. Vez ou outra, você precisa de um centroavante, você tem o Jô no banco, um cara experiente e tudo mais, que pode ajudar em algum momento. Mas, hoje, o Jô ganhando 700 mil reais pra jogar esse futebolzinho que ele tá jogando, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É ele e o Luan. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre o posicionamento do Corinthians nessa situação do Jô. Nosso clube apenas multou o atleta com a perda dos 2 dias aí de salário. Bom, agora falando sobre o Robson Bambu, toda essa situação polêmica que envolve o jogador. O caso dele está na justiça, como já havia atualizado aí vocês. E segundo a apuração do meu timão, da Gazeta Esportiva, tá? O Corinthians decidiu que vai continuar utilizando o zagueiro, certo? Até que haja uma decisão judicial. Por quê? O Corinthians não pode afastar o jogador porque dentro do processo não tem nenhuma prova ou indício do crime, tá? Não tem assim, ó, claro, ó, aconteceu isso e isso aqui. É o depoimento da mulher e o depoimento dele. E aí é um caso de justiça. Primeira coisa que vai acontecer, o pessoal comentando aqui embaixo. Tá vendo, John? Falei pra você não pegar no pé, que não sei o quê. Pô, não era mais fácil o Corinthians, assim que saiu o caso e começou a relacionar o Robson pros jogos, chegar e falar isso numa nota oficial? Ó, o Corinthians não pode afastar o jogador, por isso e isso, tá? Uma questão contratual, uma questão de legislação do processo trabalhista, certo? Para o Corinthians não sofrer um processo do jogador. Falar, então, agora eu fui absolvido, por exemplo, e o Corinthians tinha me afastado. Por quê? Então, o Corinthians está respaldado na lei. Era só o Corinthians chegar e falar isso. Mas não. Aqui, ó, quieto. Ô, e o Robson Bambu? Pô, Corinthians, vai relacionar o Robson? Como que tá funcionando essa situação? Fica quieto. Quieto, 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 quieto. A gente tem que tentar adivinhar tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Eu queria entender por qual motivo o Corinthians é só soltar uma nota. Só soltar uma nota oficial. Torcedores, a situação é essa dentro da investigação. O Corinthians não pode afastar, a gente vai continuar utilizando o jogador. Assim que houver uma decisão da justiça, a gente toma a nossa decisão. Ponto. Ponto. Em uma frase se resume, cara. É difícil? É difícil? Comentem aí a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora eu quero trazer um assunto aqui, cara, que me pegou de surpresa essa semana. Muito de surpresa. Pra quem não tá sabendo, eu vou dar uma contextualizada. O garoto Murilo, tá, de 10 anos, estava jogando no futsal do Sub-10 do Palmeiras. Tá? Futsal Sub-10 do Palmeiras. E aí o pai dele fez uma publicação no fim de semana, falando o seguinte, ó. Ele treinou normalmente durante a semana, ia pro jogo, tá, de domingo. E aí, do sábado pro domingo, a diretoria do Palmeiras, tá, a comissão, mandou uma mensagem pra ele falando que ele tava cortado do jogo. E queriam conversar com ele o motivo. Ele foi e tal, conversou com o pessoal, e aí eles explicaram o motivo pro pai do Murilo. Falou, ó, na semana passada, teve uma rodada Corinthians contra Palmeiras de todas as categorias do futsal. Sub-18, Sub-16, Sub-14, Sub-12. O pessoal sempre faz isso na federação. Ah, então essa rodada é Corinthians contra Palmeiras? Todas as categorias, para fazer uma viagem só, entendeu? Em vez de fazer, Sub-18 joga com o São Paulo, o outro com o Flamengo, o outro com... Entendeu? Então faz a rodada única para todas as categorias. Beleza. E aí, segundo a comissão do Palmeiras, o garoto Murilo, no dia dessa rodada contra o Corinthians, encontrou com uns amigos e ficou no meio da torcida do Corinthians. E aí, por isso, o Palmeiras foi lá e quebrou o contrato com o menino. Falou, ó, ele não joga mais pelo Palmeiras.
Pô, o pai dele fez uma publicação, falou que ficou arrasado, que o garoto não conseguia entender esse motivo e tudo mais, que ele falou que ficou muito chateado por se tratar de uma criança, tá? Tá até pegando o relato aqui dele, que em momento nenhum o menino xingou o Palmeiras ou usou alguma palavra de baixo calão, tá? Contra a equipe. Ele só estava com os amigos. Ele colocou aqui, ó. Ele estava apenas com os amigos se divertindo como qualquer criança que com essa idade não tem maldade e nem sabe o tamanho dessa rivalidade que existe entre as equipes. Pô, uma criança de 10 anos. O Palmeiras simplesmente falou, ó, esse daqui esquece, tá? E aí o Corinthians, num ato muito solidário, num ato que eu achei assim, pô, exemplar, já foi e contratou o menino. Já entrou em contato com o pai e falou, não, pode trazer ele pra jogar aqui. O Corinthians não quer saber se ele vai virar jogador do nosso clube, se vai vingar, se... Não, traz o garoto. Traz o garoto. Pô, é uma criança de 10 anos, cara. Ele tem amigos no futsal do Corinthians, da mesma idade. Uma criança de 10 anos, cara. Tava com os amigos na torcida do Corinthians. Ponto. Ponto. E aí, rescindiu o contrato, tá? Mas eu fico muito feliz pelo desfecho dessa história, não pelo acontecimento, mas pela atitude do Corinthians, o carinho com que ele foi recebido aqui no nosso clube. O Davis, nosso craque aí do futsal, já conversou com ele, conversou com a família. Então, boa sorte aí pro Murilo. Se vai virar jogador ou não do Corinthians é uma outra questão, mas fico feliz aí pela resolução dessa história e quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora uma atualização sobre o mercado da bola, situação do Eduardo Vargas que eu comentei aí recentemente com vocês, tá? Pô, existia essa possibilidade dele sair do Galo, ele foi oferecido ao Corinthians, tá? O Galo queria vender o jogador ou um empréstimo e o Corinthians já bateu o martelo. Não tem interesse no Eduardo Vargas, nenhum interesse. Nem por empréstimo, nem contrato definitivo, nada, nada. O Eduardo Vargas não está no radar do Corinthians de forma nenhuma. Eu fico muito feliz com isso, tá? É um jogador de 32 anos, e não pela idade dele, mas pelas características, pela carreira, pelo valor. Pra mim, o pacote, o jogador como um todo, tá? O Eduardo Vargas, atleta, se fosse para chegar no Corinthians, eu acho que não vale a pena o custo-benefício. Tá? Então, para mim, estou de total acordo com o Corinthians nessa recusa aí pela contratação do Eduardo Vargas. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Família, sobre o Maicon, a única atualização que eu tenho é de que ele não pode jogar o Campeonato Paulista, tá? Fecharam aí as inscrições ontem, como eu havia atualizado para vocês, que tinha essa possibilidade, mas tinha que ser algo assim extraordinário. Chegar a documentação, o Corinthians já registrar e inscrever o jogador, coisa que não aconteceu. O Shakhtar segue fazendo jogo duro, tá? Só quer emprestar até o meio do ano. O Corinthians também bateu o pé, se for para negociar com o Maicon até o fim do ano, tá? Então a gente vive ainda essa expectativa sobre o Maicon. Alguma reviravolta deve acontecer entre essa e a próxima semana, mas por enquanto sem atualizações, tá? Sem atualizações. Enquanto o Shakhtar não abrir mão desse empréstimo só até o meio do ano, tá? Colocar não, pode emprestar até o fim do ano, não tem negociação, pelo menos com o Corinthians. Fechou, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!